Imagina daqui a 2000 anos alguém falar assim, existiu uma grande cidade chamada Rio de Janeiro, bom, então vai ter que ter resto dessa cidade, e ninguém achava. Esse jornal de Edimburgo aqui, na época, foi em 1860, quando os primeiros achados da Babilônia estavam sendo encontrados, os primeiros fragmentos que davam um leve indício da possibilidade da existência de Babilônia, olha o que eles diziam aqui, olha. Eles falavam assim, olha, não há, é sem dúvida possível, se não provável, que Babilônia possa ter existido num período anterior e depois foi reconstruída. E depois foi reconstruída do que originalmente fundada por Nabucodonosor. Então veja bem, a cautela com que os historiadores estão falando. Pode ser, é provável que Babilônia tenha existido muito antes, mas se isso for verdade, ela foi mais reconstruída do que fundada por Nabucodonosor. É porque na época que isso aqui foi publicado, em 1860, Babilônia ainda não havia sido descoberta. Demorou até 1899 para Babilônia começar a ser escavada. Antes disso, já havia algumas pessoas trabalhando no Iraque ali, e uma coisa que alguns arqueólogos, como Henry Layard, começaram a ouvir é conversar com beduínos. Quem são beduínos? O beduíno é como se fosse o índio do deserto. Aqui no Brasil, você sabe, se você cair lá na floresta amazônica, se você estiver sozinho, você está perdido. Você não vai sair dali. Mas se você encontrar um índio que for seu amigo, você pode passar dias ali. Porque o índio sabe como sobreviver no mato, ele sabe como se localizar no meio da floresta, ele sabe o que comer e o que não comer. O índio, ele conhece aquilo com uma palma da mão. No Oriente Médio não tem floresta amazônica, tem deserto. E quem faz o papel do índio lá é o beduíno. Eu já tive a oportunidade de ficar com beduínos no deserto de Baiuda, no Sudão e também na Jordânia. Você aprende muita coisa com eles. E o que mais me interessa da cultura do beduíno é porque como ele ficou com a cultura dele encapsulada no tempo. Eles vivem no século XXI com comportamentos e costumes como eram da época de Abraão. Por exemplo, eles moram em tendas, comem com a mão, convidam um estranho para comer com ele, e se você recusar comer com ele é um grande descaso. Então eu aprendo muita coisa da cultura bíblica estando com eles. Por exemplo, eu me lembro no Sudão que o beduíno que me atendeu lá, ele não sabia o nome do presidente do país. Era analfabeto de pai e mãe. Não sabia o nome do presidente do Sudão. Mas ele falava de cor mais de 40 nomes dos ancestrais dele. Aí que eu comecei a entender por que a Bíblia tem tantas aquelas genealogias. Porque no deserto, bom, os que são pais aqui sabem, quando a criança é pequena, você obriga ele a decorar o nome do pai, da mãe e o endereço. Não é assim? Eu lembro quando eu era criança, eu sabia de cor. Rodrigo Pereira da Silva, Etício da Silva Almeida, Wilson Pereira da Silva, moro na rua Gustavo Silveira, 280. E eu lembro que uma vez eu me perdi do meu pai no Parque Municipal em Belo Horizonte, e eu, desesperado, a primeira coisa que eu vi foi um guarda. E eu tremendo, eu tinha uns 3 anos de idade, eu lembro disso, 3, 4 anos. Eu chegava para o guarda e só ficava assim, Rodrigo Pereira da Silva, Wilson Pereira da Silva, Dias da Silva Almeida, rua Gustavo Silveira, 280. Eu ficava repetindo isso, até que o guarda não calma. Mas eu sabia que repetindo aquilo ele ia me levar para casa. No deserto, o beduíno aprende os nomes dos ancestrais, porque se uma moça ou alguém se perder no deserto e for encontrado por alguém, por uma tribo, ele vai perguntar, quem é você? Eu sou fulana, filho de Beltrana, neto de Cicrano. Você vai começando a falar. E enquanto você está falando a sua genealogia, ele está comparando com a genealogia dele para ver se vocês têm algum ponto em comum lá atrás. Se houver, você vai ser tratado como membro da tribo. Então, saber a genealogia é importante. Por isso que a Bíblia tem aquelas genealogias que a gente que é ocidental acha tão chato. Agora que vocês sabem disso, olha que bacana. O beduíno, ele decora, mesmo que ele não saiba ler nem escrever, ele tem tradições que vão passando de pai para filho muito antigas. E os beduínos lá do Iraque, quando estavam conversando com os ingleses, alemães que estavam escavando ali, os arqueólogos, eles apontavam para essa colina aqui, essa colina é chamada de Hila, ela fica em Bagdá. E eles apontavam para essa colina e falavam, aqui era Il-Babil. Il-Babil em árabe, a Babilônia. Até que um dos arqueólogos
Henry Layard, começou a prestar atenção que os beduínos que não moravam em barracas, eles faziam casas de tijolos, mas eles não tinham nenhuma alvenaria. Essa aqui é um exemplo, olha. Estão vendo a casa do beduíno com esses tijolos aqui? E ele perguntou ao beduíno, onde é que você consegue esses tijolos tão bonitinhos assim? Ele dizia, lá em Hilá. Eles iam, escavavam Hilá e havia pedaços de tijolos mesmo. E alguns tijolos com escrita cuneiforme que depois decifraram que era o nome de Nabucodonosor. Aí, Robert Coldway começou a escavar, eu falei 1899, né, 1898 na verdade, ele gastou 14 anos escavando a colina de Hilá. E olha o que ele descobriu ali, as ruínas da Babilônia. A Babilônia foi toda descoberta. E descobriram que era uma cidade enorme. Ela tinha o lugar dos jardins suspensos, embora até hoje tenha uma dúvida como é que eram esses jardins suspensos. Tinha o rio Eufrates que passava no meio dela, a porta de Istar. Uma escavação enorme da Babilônia. Encontraram um leão de pedra e vários outros leões feitos de lápis lazuli, mostrando que o leão com asas era o símbolo da Babilônia. Aí quando você estuda o livro de Daniel, capítulo 7, Daniel tem visões do futuro, e são animais que representam reinos do mundo, e o reino que representa a Babilônia é um leão com asas. Olha que interessante, quando a gente volta ao passado, a imagem da Bíblia fica mais notória. Por exemplo, para quem vive aqui no Rio de Janeiro e está falando de time de futebol, você sabe que o urubu é o mascote do Flamengo. Do Vasco da Gama é uma caravela. Estou certo? Bacalhau. É o bacalhau? Aí eu não sabia. Tá vendo que eu entendo de futebol igual eu entendo de guitarra. É um bacalhau mesmo? Não é zoeira de quem é do outro, não? É o bacalhau? Oh, ali atrás estão falando que não. Acho que vai ter briga lá fora da igreja hoje. Hein? Vamos fazer um culto sobre o perdão amanhã. Vamos deixar a caravela, que eu acho que é politicamente correto. Mas o fato é que se eu quisesse falar de times de futebol e não mencionar o nome, e colocasse apenas, hoje vai ter um jogo, o Galo contra o Urubu. Vocês já sabem que é o Atlético Mineiro contra o Flamengo. Mas para quem viver daqui a 2000 anos, que não sabe isso, o que é o Galo? O que é o Urubu? Então, quando Daniel fala, eu vi um animal que era um leão com asas, para a gente fica tentando quebrar a cabeça o que era. Mas quando a gente vai na arqueologia, a gente sabe que esse animal era um símbolo da Babilônia. Aliás, uma coisinha para principalmente você que está em casa anotar. Isso que eu estou falando aqui é tão sério que um dos maiores gênios da ciência moderna, Sir Isaac Newton, aliás, foi Isaac Newton que fez grandes cálculos matemáticos sobre o universo, sobre as leis de Newton, a lei da gravidade, Isaac Newton. Isaac Newton, 70% do que ele escreveu não foi sobre ciência, foi sobre Bíblia. Lá na Universidade de Cambridge, tem todos os manuscritos de Isaac Newton, e pelo menos 7.000 páginas ele escreveu só sobre a Bíblia. E o livro que Isaac Newton mais apreciava era o livro de Daniel. E ele falava das profecias de Daniel. Então desafio você a conhecer o livro de Daniel e as profecias dele. Hoje eu vou abrir um pouquinho sobre o conhecimento histórico de Daniel. Mas as profecias são ainda mais interessantes. Vamos lá, mais um pouquinho das escavações da Babilônia, a porta de Istar, que ela foi desmontada e foi montada no Pergamon Museum, que fica lá no Museu Pérgamo, que fica lá em Berlim, na Alemanha. Bom, mas a Bíblia fala que os judeus foram levados em cativeiro na Babilônia. Como é que foi isso? Havia uma profecia de Lamentações de como o pessoal iria parar na Babilônia. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo em que as pessoas hoje são muito avessas ao castigo e à disciplina, infelizmente. Se no passado havia talvez um legalismo muito grande, os professores ensinavam tabuada com a palmatória, os pais davam a surra no menino quando precisava, havaiana, vara de marmelo. Era um extremo perigoso. Mas o grande problema é que não se resolve um extremo com outro extremo. Os irmãos estão entendendo do que eu estou querendo chegar?
Não se resolve um extremo com outro extremo. Você não resolve um problema de hipotermia colocando a pessoa numa temperatura de 400 graus. Você vai queimar o sujeito. Não é assim que você resolve o problema do gelo. E o problema é então que nós saímos de uma geração talvez muito legalista, muito autoritária, e fomos para uma geração sem autoridade nenhuma, onde é proibido proibir. É um diálogo que não leva a nada. Não pode pôr de castigo, não pode disciplinar, não pode... Só que eu lamento dizer, para quem acha isso uma política incorreta, que Deus castiga. Que, Rodrigo, Deus não castiga, que blasfêmia, eu vim aqui para ouvir do amor de Deus, está falando que Deus castiga. Olha, Jesus, na Bíblia, não coloca o amor e o castigo como coisas distantes uma da outra. Olha o que está no Apocalipse aqui. Abra uma Bíblia comigo no Apocalipse, depois eu vou ler esse texto aqui de Lamentações. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Algumas traduções dizem repreendo, outras dizem castigo. Eu castigo e disciplino aqueles que amo. Eu castigo e disciplino aqueles que amo. Ou eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Hoje, infelizmente, criou-se uma ideia de que disciplinar e amar são antônimos. Eu não sei, eu acho que nem o dicionário aceita isso. Que castigar e amar não é a mesma coisa. Porque se você ama, você não castiga. Quem ama não castiga. Isso não é verdade. Eu digo para os irmãos aqui sem medo de errar. Já aprendi muita coisa lendo livros, lendo artigos acadêmicos, tendo aulas. Mas eu aprendi muitas coisas no meio do sofrimento. No meio do sofrimento. Todo atleta olímpico conseguiu sua medalha ao custo de muita dor muscular. E muito treinador duro com ele ali. Duvido que um atleta olímpico vai ganhar as Olimpíadas se o treinador não disciplinar e não for duro e não der castigo para ele. É assim. E Deus fez isso com Israel. E eu vou mostrar a vocês. Um dos grandes problemas que havia em Israel era a idolatria. E quando Deus queria tirar o povo da idolatria, nós temos que entender uma coisa, irmãos. Isso valia para Israel e vale para nós hoje. Quando Deus pede você alguma coisa, Deus não pede porque ele vai ganhar algo com aquilo, é para o seu próprio bem. Olha, desobedecer a Deus é tão estúpido quanto desobedecer ao médico. Se o médico fala para você tomar esse medicamento aqui, se você não tomar, não vai acontecer nada com ele. O prejudicado é você. O prejudicado é você. Se o médico falar assim, olha, você tem que controlar o seu diabetes, você tem que cortar o açúcar e tomar esse remédio. Ah, eu não quero não. Tudo bem, não toma. Quando você obedece o médico, não é porque o médico precisa que você o obedeça, é para o seu próprio bem. Quando você obedece à lei de trânsito, não é para o bem do Detran, é para o seu próprio bem. Quando Deus pede algo, não é porque Deus vai ficar, é porque eu vou perder. E a idolatria, ela é horrível, porque a idolatria, além de me levar a adorar um ídolo ruim, ela vai causar danos na minha vida. E Deus sempre falava com Israel, não adore outros ídolos, não é bom para vocês. Mas, irmãos, eu vou contar para vocês. Lá no museu do NASP, eu cuido de um museu de arqueologia, eu tenho alguns fragmentos de ídolos cananeus e filisteus. Tem Baal, tem Áshera, tem Astaroth, e tem alguns deuses que a gente nem sabe o nome. E sabe de onde vieram a maioria dos deuses que eu tenho lá no museu? De assentamentos judaicos. Foram encontrados em casas de judeus. Aí Deus falou assim, basta. Eu avisei, eu adverti, agora vai. Aí no livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 1 a 3, eu quero convidá-los a ler comigo, olha o próprio. Então quero que vocês imaginem a cabeça dos judeus da época. Naquela época, eles viviam uma sociedade patriarcal. E qual que era o ápice, a grande coqueluche, o grande brilho de uma sociedade patriarcal? Que um homem tenha muitos filhos. Se uma mulher não pode dar à luz, o marido pode mandá-la embora e não querer nem saber dela.
Uma mulher que não podia ter bebê era terrível, era a pior coisa que podia ter para uma mulher, era quase uma morte social. E o homem, quanto mais filhos ele tivesse, melhor. Homens solteirões, ou que não tivessem filhos, tinham uma espécie de morte civil. Por exemplo, se eu sou um patriarca com muitos filhos e muita riqueza, e vou conversar com você para negociar terra, se você não tem filhos, eu posso até desanimar de comprar coisa na sua mão. Porque na época deles, e foi um milagre que Abraão conseguiu ficar rico. Porque na cabeça deles é o seguinte, se você não tem filhos, é porque os deuses ou o Deus está te amaldiçoando. Então quem entrar em sociedade com você vai ser contaminado. Entenderam? É assim que funcionava na época. Então todo mundo tinha que ter muitos filhos. E quando você olhava pela janela os povos vizinhos, como eram os deuses deles? O que vocês acham? Geralmente, como eram os deuses pagãos? Muitas mulheres e muitos filhos. E o Deus de Israel? Ele tinha mulher? Solteirão e sem filho. Pela cultura da época, o Deus de Israel era o Deus que não atraía ninguém. Ninguém ia querer converter a um Deus solteirão. Se eu estou falando que até para fazer negócios, o fato de você não ter filho podia me impedir de querer fazer negócio com você, como é que agora eu vou aceitar adorar um Deus que não tem filho? Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, mas isso seria revelado só no Novo Testamento. No Antigo não tinha essa revelação. E mulher Deus nunca teve. Vou piorar a história. Adorar a um Deus sem vê-lo é a mesma coisa de chupar uma bala com a casca. Mascar chicletes com o papel. Como é que é o seu Deus? O meu é assim, ó. O meu é assim, o meu é assim, o seu não tem. Para a cultura da época, seria a mesma coisa. Nós vamos ter um casamento aqui no domingo, né? É a mesma coisa de todo mundo ir no casamento com roupa social, roupa boa, e você tá de chinelo de dedo, bermuda e camiseta. Todo mundo tem uma roupa boa, menos você. Ninguém queria esse Deus. Aí o povo ficava sempre buscando os deuses pagãos. Aí o Deus de Israel mostrava para eles a sua bênção, mas isso não era o bastante. Eles queriam ser como os povos vizinhos. Os povos vizinhos têm rei, a gente também quer ter um rei. Deus falou, vocês vão ter rei, o rei vai cobrar impostos, vai fazer isso. A gente quer rei, todo mundo tem rei. Por que só nós temos juízes? Aí veio Saul, foi um desastre. E os reis de Israel cada vez mergulhando Israel na apostasia. Aí veio a Babilônia. Deus falou, tá bom. Já que vocês não me valorizam, eu vou deixar o castigo vir sobre vocês. E o castigo de Deus, muitas vezes, o castigo de Deus se limita a Deus apenas tirar o poder dele de proteção. Às vezes Deus não precisa necessariamente mandar um raio do céu e fulminar alguém, basta ele tirar a proteção dele. Porque todos nós estamos fadados à morte. Basta Deus, tá bom. Vou tirar meu guarda-chuva. Quando você começa a se molhar, você vai entender. E a Babilônia foi um divisor d'águas. Só para os irmãos terem uma noção, se você perguntar a qualquer judeu hoje qual que foi o capítulo mais triste da história de Israel, o que vocês acham que o judeu vai responder para vocês? Hoje, se fosse hoje, se você perguntar hoje para um judeu, o que você acha que eles... Segunda Guerra Mundial. Hitler, certíssimo. Holocausto. Mas se você fizesse a mesma pergunta antes da Segunda Guerra Mundial, sabe o que eles vão responder? Babilônia. A Babilônia foi pior do que a Inquisição Espanhola. A Babilônia foi pior do que a escravidão do Egito. A Babilônia foi pior do que tudo que você pode imaginar. Aí você pode falar, Rodrigo, mas no Egito eles ficaram muito mais tempo do que na Babilônia. Por que a Babilônia foi pior? Vou falar com você porque foi pior. A Babilônia foi pior pelo mesmo motivo que é pior você tomar hoje um pito na frente de todo mundo do que era quando você tinha 5 anos de idade. Quando você tinha 5 anos de idade, você assim, cala a boca. É uma coisa. Agora que você é um pai de família, alguém fala, cala a boca. Nossa, a humilhação é maior. Israel, quando foi para o cativeiro, eles tinham um templo, tinham uma capital, tinham reis, perderam tudo. E a Babilônia mudou muita coisa. Só para os irmãos terem uma noção, antes da Babilônia, os judeus falavam hebraico. E escreviam com essas letras aqui em cima. Ó. Depois que eles foram para a Babilônia, eles começaram a falar aramaico
e passaram a escrever com essas letras aqui, que até hoje são usadas em hebraico. Ou seja, o hebraico que se escreve hoje é aramaico. A escrita, eu digo. A escrita. A escrita é aramaica. Não usa mais aquele alfabeto hebraico mais antigo. Agora, Jeremias profetizou que o povo ficaria 70 anos cativo na Babilônia. Eu quero ler esse texto com vocês, Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12. Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12. Olha o que disse Jeremias. Toda essa terra virá a ser uma ruína, objeto de horror. E essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Eu tenho dois problemas com esse texto aqui. O primeiro problema é o seguinte, raciocinem comigo. Se você está lendo sua Bíblia pela primeira vez, olha o que Deus está falando aqui. Português, claro. Eu vou trazer sobre vocês o rei da Babilônia. E ele vai oprimir vocês. E vocês vão servir ao rei da Babilônia por 70 anos. Depois eu vou castigar o rei da Babilônia pelas iniquidades. Estou levantando um problema. Espera aí, parece um contrassenso de Deus. Imagina bem, é sua filha? Como é que é o seu nome? Bruna. E você? A mãe? Renata. Imagina que a Renata, a Bruna está fazendo algo que a Renata está chateada. Aí a Renata fala assim, Bruna, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma das meninas da escola para te dar uma coça, para você não aprender a me desrespeitar mais. E depois que a menina te der uma coça, eu vou mandar os dois caras ir lá e bater nela. Vocês entenderam? Mas não parece que é isso que está na Bíblia? Eu vou fazer vocês ficarem 70 anos de castigo, depois eu vou castigar quem castigou vocês. Espera aí, coitado da Nabucodonosor. Se eu parasse aqui agora, vocês iam com uma pulga atrás da orelha para casa, né? Mas eu vou continuar. O segundo problema que eu tenho é que, se você olhar a rigor, Israel não ficou 70 anos na Babilônia. Porque os judeus foram para o cativeiro da Babilônia no ano 605. E o cativeiro terminou em 538 a.C. Façam a conta aí. Quem pode fazer a conta para mim? 605. Hã? 67 anos. Está faltando 3 anos. Será que a profecia falhou? Sabe qual é a explicação que eu tenho? Olha no quadro. Na verdade, os 70 anos... Escureceu um pouquinho aqui, eu não sei se... os 70 anos do cativeiro começaram no ano 608. 608, aí dá 70 anos. E por que começou no ano 608 e não no ano 606? Pouca gente sabe, mas vou mostrar para vocês uma coisa. Jeremias, capítulo 29, 10, fala de 70 anos. Vamos ler esse texto. Jeremias 29, verso 10. Olha o que diz assim. Verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Espera aí. Os 70 anos era para o povo de Israel ou para a Babilônia? É interessante que Deus, em Gênesis capítulo 15, verso 16, depois você pode ler com calma na sua Bíblia, Deus falou com Abraão assim, Abraão, eu vou trazer o seu povo para essa terra, mas vai demorar um pouco. Sabe por quê? Ainda não se cumpriu a medida dos amorreus. Os amorreus eram um povo que estava na terra de Canaã, com o qual Deus estava pelejando para que eles se convertessem. E Deus falou assim, eu sou longânimo. Enquanto a medida deles não encher, enquanto eles não chegarem àquela situação em que eu não possa mais perdoá-los, eu não vou destruir os amorreus. Eu vou dar um prazo, Abraão.
Então aquele período de 400 anos desde Abraão até o povo chegar na terra, era o período em que Deus estava dando chance para os cananitas se arrependerem. Quando Deus anunciou a Noé que haveria de vir o dilúvio, quantos anos depois o dilúvio veio? 120 anos depois. O que aconteceu durante 120 anos? A construção da arca. Mas Deus precisava de construir a arca? E precisava demorar 120 anos? O que vocês acham que foi então? Por que tanto tempo assim? Deus dando chance ao pessoal de se arrepender. E irmãos, sabe o que eu descobri? A princípio, os 70 anos era uma chance que Deus estava dando para os próprios babilônios se arrependerem. O princípio era para os babilônios. E eu encontrei uma profecia muito antiga, do ano 680. Essa profecia diz que Esarhadon, que era rei da Assíria, quando ele sucedeu Senaqueribe, diz que ele queria arrasar a Babilônia. Ele fala o seguinte: o pai dele foi assassinado por 2 irmãos, isso está na Bíblia, e ele foi bem sucedido, mas ele falou que ele reconstruiria a Babilônia que foi arrasada pelo pai dele. E olha como é que eles entendiam isso. Nesse selo que vocês estão encontrando aqui, ó, que está lá no Museu Britânico, tem dito o seguinte: esse aqui foi escrito antes do livro de Daniel. Fala o seguinte, olha, 70 anos é o período da desolação da Babilônia. Ele, Marduk, escreveu no livro do destino. Mas a misericórdia de Marduk, no momento, pesou no seu coração, e no momento de descanso, e ele virou o livro. Na verdade, esse virou o livro, não virou de cabeça para baixo, não, espelhou o livro. De modo que o ano 70 virou 11. E no 11º ano, Babilônia foi reconstruída. Aí é interessante que quando você vê os números, como eles escreviam em cuneiforme, quando você vira o 70 em espelho, ele vira 11. Sabe o que eu deduzo? É muita coincidência, né? Você sabe que a Bíblia conta a história da revelação de Deus, mas ela não conta todos os detalhes. Tem muita coisa que nós perdemos. Querem exemplo? Quando Jesus nasceu, quem veio lá do Oriente? Os magos. E o que eles falaram? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar o Rei dos Judeus. Tinha alguma profecia de data que apontava, essa é a estrela. Agora, qual é essa profecia? Eu não sei, se perdeu. Se perdeu. Se perdeu, mas tinha alguma profecia que eles conheciam, lá na Pérsia. Outra coisa que eu aprendo: Deus tem o povo eleito, que é o povo de Israel, e o livro inspirado, que é a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Mas isto não significa que Deus não tivesse povo fora de Israel e que Deus não revelasse a pessoas fora de Israel. Havia profetas fora. Olha o Balaão. Mesmo sendo corrupto, Deus o usou como profeta. Olha Faraó, estava lá, Deus deu um sonho profético para Faraó. E Deus tem pessoas fora. Ruth era moabita. E Deus tinha uma mulher dele lá no meio dos moabitas. Jesus falou: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Então, irmãos, embora eu acredite piamente que a Bíblia é a palavra de Deus e que as doutrinas verdadeiras têm que sair única e exclusivamente da Bíblia, não de fora dela, eu tenho essa crença, eu também dou espaço para que Deus tenha pessoas fora do ambiente da Bíblia que de alguma maneira não tiveram o conhecimento que nós temos, mas o Espírito Santo falou ao coração deles. Eu sugiro vocês a lerem um livro, O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Don Richardson, ele é um missiólogo da Igreja Batista, e ele tem um ministério muito bonito chamado Chamado da Meia-Noite. E esse livro é fantástico. Ele mostra, quando eles chegavam como missionários, como é que eles encontravam na cultura local elementos da verdade. Olha como é que Deus é maravilhoso, irmãos. O diabo sempre tenta falsificar as coisas de Deus. Só que nisso o diabo dá um tiro no pé. Sabem por quê?
Eu já falei isso aqui a exaustão. Ninguém falsifica uma nota de $8. Não existe. Você pode inventar uma nota de $8. Falsificar, não. Você só falsifica o que existe. E qual a característica do falso? Ele imita o verdadeiro. A bolsa Louis Vuitton falsa, ela tem é corino, não é couro de verdade, ela é de qualidade, mas ela imita o desenho da verdadeira. Ao Satanás fazer a mentira, a falsidade, falsificando a verdade para imitá-la, ele acabou sem querer permitindo que lampejos da verdade ficassem em todos os povos. É por isso que, às vezes, os missionários chegavam para uma tribo nativa e se surpreendiam quando eles viam o evangelho lá naquela cultura deles. O Don Richardson conta, por exemplo, quando ele chegou numa tribo lá da Indonésia, e ele viu que eles tinham um costume, uma vez por ano, eles pegavam uma galinha, confessavam os pecados na cabeça da galinha, e a outra galinha eles soltavam no mato. E aquele dia era chamado do dia do perdão. E o que você tem na Bíblia? O Yom Kippur. E nenhum missionário tinha chegado lá, não tinha internet, não tinha nada. Você vai entre os astecas aqui do México, e eles já sabiam que houve um casal que perdeu um paraíso, e que houve um dilúvio que cobriu a terra. Então Deus deixou flashes de luz em todos os povos. Por isso que eu não me surpreendo com uma profecia dessa. Talvez algum profeta de Deus deu um anúncio para a Babilônia e eles acabaram colocando para Marduk. Mas os 70 anos, a princípio, era um prazo que Deus estava dando para a Babilônia se arrepender. Mas como os judeus não estavam cumprindo o papel deles, o prazo da Babilônia acabou virando o cativeiro. Aí faz sentido aquela data que eu dei para vocês, porque Babilônia foi restaurada em 508, quando Nabucodonosor começa a restauração de Babilônia, ainda como príncipe, e vai até 538, quando ela é quebrada. E em 606, Nabucodonosor vai para a Babilônia. Por quê? Olha o que acontece. Quem dominava o mundo antes da Babilônia era a Assíria. A Assíria era um poder muito grande. Foi a Assíria que derrotou as tribos do norte de Israel, que são as tribos perdidas hoje. Foi lá em Samaria, destruiu Samaria em 722. Mas teve uma colônia, e a Síria também acabou com o Egito. Ela veio aqui e dominou até terras do Egito. O faraó ficou acuado. Gente, a Assíria está lá em cima, são mais de 3.000 quilômetros de distância. Ela veio até aqui no Egito. E o faraó Neco, ou Necal, ele ficou acuado. Mas aí na troca de reis da Assíria, a Assíria se enfraqueceu e a colônia da Babilônia, a província da Babilônia, reuniu um exército de mercenários, conseguiu derrotar o exército da Assíria e outro exército da Síria, e em 612 a.C., o rei Nabopolassar, que era rei da Babilônia, destruiu a capital Nínive. E quando ele destruiu a capital, a Assíria caiu. Você sabe o que acontece quando um ditador cai, né? Geralmente, um monte de outros ditadores menores querem assumir o vácuo deixado. Por isso que o Talibã, vocês sabem, né? O Saddam Hussein caiu. Vocês lembram? O Saddam Hussein caiu no Iraque, o Estado Islâmico subiu. A Al-Qaeda tomou mais força. Porque o Saddam Hussein, não estou querendo defender ditador não, gente. Só estou falando que, infelizmente, há tantos problemas sociais que às vezes se resolve um problema criando outro. Tiraram o Muammar Gaddafi da Líbia, tiraram o Saddam Hussein, aí outros assumiram o poder deixado. O Talibã criou forças no Afeganistão. E quando a Assíria caiu, o faraó Neco veio do Egito para poder batalhar e conquistar fronteiras. Aí ele foi até Carquemis, que fica mais ou menos aqui, ó, Carquemis. Aí a Babilônia veio e destruiu o faraó Neco em Carquemis. E quando Nabopolassar destruiu Neco em Carquemis, Nabopolassar voltou para a Babilônia para consolidar o reino que agora ele estava formando, o império. E o filho dele, Nabucodonosor,
veio perseguindo o faraó Neco aqui para baixo. E quando ele vem perseguindo o faraó Neco, só para você fazer uma ligação disso com a Bíblia, foi o faraó Neco que matou o rei Josias. Porque quando Neco foi subir com as tropas dele, Josias encontrou com eles no... E Josias errou, porque não era para Josias sair em batalha. O faraó Neco não estava batalhando contra Josias. Ele estava querendo subir para atacar o resto que sobrou da Assíria. Só que Israel estava no meio. Aí Josias vai a Meguido e Neco mata o rei Josias ali. E nesse momento que Nabucodonosor vem combatendo as milícias de Neco, é que ele chega a Jerusalém. E quando Nabucodonosor está em Jerusalém, ele escuta que o pai dele morreu. Ele volta na Babilônia para assumir o poder e leva para a Babilônia alguns cativos dentre os hebreus. E entre eles foi Daniel e os seus companheiros. Vocês entenderam o contexto de tudo isso? Então, Israel acabou entrando numa guerra que nem era deles. E agora ficaram subservientes à Babilônia. Agora, irmãos, eu vou falar com vocês uma coisa trágica sobre Daniel. Trágica mesmo. É muito fácil a gente ler a Bíblia, você que está acompanhando de casa, talvez está numa posição mais confortável ainda que a gente aqui, porque você pode estar de chinelo de dedo, com a mão, com o pé para cima, tomando suquinho, né? Mas mesmo nós que estamos aqui, estamos numa condição agradável, ar-condicionado, todo mundo tranquilo, ninguém está aqui, né, sob pressão. Aí é fácil ler a Bíblia assim, mas quando você está naquele contexto, Daniel foi levado cativo. Daniel deveria ser um jovem adolescente, dos seus 14, 15 anos. Quando fala jovens, a palavra hebraica dá a entender que é um adolescente. Por que Nabucodonosor levou aqueles jovens para o palácio? A Babilônia imitou muito o costume dos assírios. E os assírios me dão essa resposta. O imperador queria no palácio dele pessoas, escravos particulares, que tivessem maior refino para uma elite da realeza. Por exemplo, vocês acham que os ternos da família real inglesa são passados por uma moça qualquer que eles contrataram, a diarista? Com certeza não. Vocês acham que o vestido da rainha Elizabeth, ele é lavado como é lavado qualquer roupa? Não. Tem todo um preparo. A comida, a posição dos talheres. Eu nem saberia nem comer diante da rainha, porque é tanto requinte, tanta coisa. Então não é qualquer empregado que você pode colocar ali. O rei queria experimentar um vinho. E vai que o vinho estava envenenado. Agora, a única pessoa que pode ter um paladar de um sommelier é alguém que um dia esteve na elite. Só alguém da elite sabe o que alguém da elite quer como cama bem preparada. Porque quem é simples, raciocine comigo, quem é simples, nossa, qualquer toalha da Teca tá gostosinha, né? Mas quem da elite, não, esse aqui não tá felpuda, não tá, nossa, esse tempero, imagina um daqueles chefes lá do Masterchef. Qualquer miojo ali bem temperadinho, tá gostoso, né? Não, isso aqui tá um pouco agridoce. Então, para trabalhar junto ali com o rei, tem que ser alguém que um dia esteve na elite. Outro rei. Porque esses são refinados. Outro detalhe, o rei gostava de jogar jogos que só a elite podia jogar. Então, para ser um escravo para jogar com o rei, tem que ser alguém que um dia esteve na elite. Por isso que o rei chegava e levava como troféus os jovens mais bonitos da família real. Entenderam? Jovens de boa aparência. Então Daniel foi criado meio no todinho. Daniel não era raiz, era todinho, né? Refino. Só que tem um problema aí, meus irmãos. Quando você leva um jovem bonito para casa, e o rei tinha esposa e filhas, o que poderia acontecer?
que podia acontecer? Daqui a pouquinho estava nascendo um príncipe ali que não era do rei. Mestiço. Outro problema, além daquele jovem poder, né? Outro problema, aquele jovem que estava ali no palácio podia um dia juntar forças, juntar um exército, matar o rei, tomar o poder, dar um golpe de estado, vingar e assumir a coroa. Porque ele era rei, ele estava na linha sucessória. Sabem qual era a estratégia que os reis faziam para que isso não acontecesse? Castravam os jovens. A Bíblia não diz diretamente se Daniel recebeu esse tipo de mutilação. Eu não posso provar isso para vocês. Mas a possibilidade existe. Primeiro, porque era o costume da época. Esse painel assírio que vocês estão vendo aqui está no Museu Britânico. E você tem aqui o rei Assurbanipal. Aqui tem uma divindade. E aqui está o rei Assurbanipal, com dois desses empregados de elite. E eles são eunucos. Pode olhar que o rei Assurbanipal tinha uma barba longa e os outros não, uma carinha mais redondinha e sem barba. Porque você sabe, quando você você ou alguém, né? Espero que não seja você, quando você é castrado ali, emasculado, não se torna homossexual, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas você perde a testosterona, a barba para de crescer, você fica com a voz mais fina, ou seja, você é uma agressão muito grande. Por isso que você está vendo o sujeito lá sem barba, eram eunucos. Outro detalhe, quem cuidava de Daniel e seus companheiros? O chefe dos eunucos. Chefe dos enfermeiros, trabalha com enfermeiro. Se o seu chefe é o chefe dos carpinteiros, é porque você é carpinteiro. Se o meu chefe é o chefe dos pastores, é porque eu sou pastor. Não é isso? Se o seu chefe é o chefe da banda, é porque você está tocando na banda. E olha o que diz a profecia de Isaías 39, verso 7. Isaías, capítulo 39, versículo 7. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Embora eu não possa afirmar, para longe de qualquer questionamento, que Daniel tenha sido castrado, a possibilidade existe. Agora eu termino a minha fala aqui colocando algo para você pensar. Isso aqui são as crônicas de Babilônia, que vão mostrando tudo o que aconteceu ali, de onde nós vamos tirando essas informações que eu passei para vocês. Por que Deus mandou mesmo o cativeiro para a Babilônia? Para que eles se arrependessem. E se eles precisavam se arrepender, é porque o povo estava em graves pecados. Daniel estava em apostasia como povo? Vocês acham que Daniel estava cometendo idolatria? Não. Daniel era um homem de Deus. Mas olha o que vocês estão me dizendo. Mesmo sendo um homem de Deus, Daniel não foi poupado do castigo dado ao povo de Deus. Quando a pandemia começou, eu vou evitar falar o nome para que o vídeo não seja derrubado. É que você não pode nem pronunciar o nome que eles derrubam, né? Mas quando essa catástrofe começou, eu vi alguns crentes, de uma maneira, desculpem-me, muito arrogante, achando que quem tem fé, isso não pega. Quem tem fé, isso não pega. E às vezes colocavam de uma maneira até tão assim, isso é um castigo de Deus sobre o mundo. E colocavam de maneira tão assim arrogante que chegava a ser insensível com alguém que estava com a doença ou um parente vitimado por ela. Eu não nego a possibilidade de que Deus tenha permitido que isso venha para dar um chacoalhão no mundo. Eu não tenho medo de achar que pode ter sido um castigo de Deus, sim. Não tenho medo de falar isso, não. Porque é muito fácil a gente reconhecer os castigos no passado. Quando caía no passado, era castigo de Deus. A Babilônia era castigo de Deus. Hoje não. Porque não é politicamente correto falar de um Deus que castiga, que pune. É um castigo, sim. Deus fez o mundo acordar. Já que o mundo quer viver sem Deus, Deus tirou um pouquinho da proteção dele.
Mas, dizem que muitas verdades vêm depois do mas, se no passado o profeta Daniel e seus amigos, que eram tão fiéis, não foram poupados do castigo, por que hoje deveriam ser? E se você é um Daniel, fiel a Deus, e mesmo assim, Deus permitiu que você sofresse o castigo de uma maneira terrível que você talvez não merecesse? Agora, essa pergunta me emenda uma outra pergunta. Será que eu estou tão disposto a ficar no meio do povo de Deus, mesmo que eu pague a consequência dos erros do povo de Deus? Ou eu vou para a internet detonar o povo porque eu não faço parte desse povo? Não estou querendo colocar panos quentes nos erros do povo de Deus, mas eu quero pegar o exemplo bíblico. Será que hoje, quando uma coisa ruim acontece no meio do povo de Deus, eu tenho coragem de ficar junto com o povo de Deus, mesmo sofrendo um castigo do qual eu não fiz parte para merecer? Ou eu vou pular fora e ficar denunciando o povo de Deus? Daniel podia ter ficado assim, olha lá o que o povo fez. Quando ele faz a oração no capítulo 9, ele coloca sempre a primeira pessoa do plural. Senhor, nós temos pecado contra ti. Nós temos quebrado a tua aliança. Ele se identificou com o Israel pecador. E por fim, irmãos, Daniel nunca mais viu os pais dele. E Daniel deve ter ficado muito angustiado. Mas aqui vem a boa nova que eu quero dar para vocês. Depois vocês podem olhar na internet, eu conto essa história aí. Alguns talvez já até a ouviram. Quando me perguntam qual é a peça arqueológica que mais me deu emoção descobrir, eu respondo de maneira irônica que foi uma peça que eu descobri no Brasil. Um tijolo babilônico, que era uma inscrição externa do templo de Marduk, na Babilônia, onde estava escrito assim: eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságila e Êsida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. E quando eu traduzi esse tijolo do acadiano, a primeira emoção foi: gente, aqui tem o nome de Nabucodonosor e do pai dele. Esse tijolo veio parar na minha mão porque alguém trouxe do Iraque há uns 40 anos e ficou perdido aí, e acabaram passando de mão em mão e me deram. E depois, quando eu fiz a datação do tijolo na USP, nós podemos localizar até de onde ele foi tirado, do templo de Marduk na Babilônia, no coração da Babilônia. E eu aprendo pela história que esse templo, com essa inscrição que eu traduzi, que hoje está no Museu do NASP, era onde Daniel ficava vendo todos os dias os utensílios sagrados do templo guardados ali de uma maneira completamente desprezada. Porque diz que Nabucodonosor levou para a casa do seu Deus os tesouros de Israel, de Jerusalém. Agora imagine só alguém entrando na sua família e pegando tudo que é mais precioso. E você vendo lá, sei lá, qualquer coisa. De repente o chale que sua avó usava todos os dias e que te criou, você tinha um carinho guardando aquele chale da sua avó, e alguém vai e invade a sua casa, e você vê a pessoa colocando o chale no chão e botando um cachorro para dormir em cima de maneira mais desrespeitosa. Se você é religioso, a pessoa pegando os objetos mais sagrados da religião e jogando de qualquer maneira. Imagina alguém pegando a Bíblia e jogando a Bíblia no chão assim, e fazendo chacota com a Bíblia, humilhação. Daniel passava todos os dias na porta da Babilônia, talvez mutilado, humilhado, tendo que aprender coisas que ele não concordava. Como você na universidade, que às vezes vai ter que aprender a evolução das espécies, um monte de coisa que é contra a Bíblia. Humanismo. Daniel tendo que estudar na Universidade da Babilônia, aprendendo um monte de coisa. Todos os dias com medo do rei soltar um decreto lá que ia contra a fé dele, ele ter que morrer, como quase morreu uma vez os amigos dele na fogueira, e ele na jaula dos leões no período da Pérsia. E ele passava e via. E Daniel deve ter se perguntado: Senhor, onde é que o Senhor está? Como você deve ter questionado antes de vir aqui: oh Deus, eu orei tanto, eu me preveni tanto, e mesmo assim meu filho está entubado. Meu pai morreu, eu cuidei tanto do meu pai. Senhor, eu me cuidei tanto, eu entreguei minha vida tanto a Ti, Senhor. Eu faço direitinho as Tuas coisas, para não merecer isso.
E Deus falou com Daniel nas visões dele, que eu aconselho você a estudar. Calma, Daniel. O que eu estou te mostrando se refere a tempos ainda muito distantes. O que você está escrevendo vai rodar o mundo. O saber desse livro vai se multiplicar. E essas profecias vão se cumprir. 2.600 anos depois, a mesma inscrição que Daniel leu com os próprios olhos veio parar no Brasil, ser traduzida por um brasileiro e ser colocada no Museu de Arqueologia Bíblica, numa universidade em São Paulo, que tem por fim proclamar a Palavra de Deus e, dentro da Palavra de Deus, o livro que Daniel escreveu. Um dia eu convido vocês a conhecerem o NASP, conhecer o nosso museu e verem esse tijolo lá. Se não puder ir lá, olha na internet que tem um vídeo meu contando a história dele. E todos os dias que eu entro naquele museu e leio aquelas inscrições, o meu coração salta e eu penso, Daniel leu isso pessoalmente. Daniel não sabia a meu respeito, mas eu sei a respeito dele. Daniel não sabia a respeito de nenhum de vocês, nem que aquela inscrição que ele estava lendo ia para um lugar chamado Brasil, numa língua diferente, não sabia. Mas o Deus que deu a visão para ele, sabia. E toda vez que eu estou magoado, triste, pensando o que vai acontecer, Senhor, eu olho para aquele tijolo e vejo que tem esperança. Posso contar uma última história para o conjunto cantar para vocês? Pode até ir, eu quero contar essa história até com um fundo musical aí. Porque eu acho que é uma parábola que eu conto, que eu acho que pode resumir as profecias de Daniel e tudo mais que eu podia contar para você sobre a história passada, a história da Babilônia, a história dos desastres e do cativeiro de Israel. Imagine só, o templo pegando fogo, 586 a.C., as pessoas sendo tiradas de casa, tudo que você construiu ficando para trás, você indo para uma terra que você desconhece, uma cultura que você desconhece, uma língua que você não sabe falar. Você, quem sabe, era uma pessoa que tinha empregados, agora vai trabalhar para o outro. E Daniel acorrentado sem entender. Mas a parábola que eu queria contar para vocês é muito singela. Dizem que uma vez um garotinho estava lendo um livrinho de histórias em quadrinhos, desses gibis da Marvel Comics. E ele estava passando as páginas da revistinha, e ele via que o bandido, o vilão, batia no herói. Ele não aguentava aquilo. Ele torcia pelo herói, o herói é o melhor. O herói conseguiu escapar, mas o vilão estava à porta esperando. E o vilão deu um soco no herói e arrancou o sangue do herói. E o herói está perdido, e ele viu agora o herói numa situação que não tinha saída. Aquele garotinho ficou tão apavorado, e ele levava muito a sério as historinhas que ele lia. Ele colocou o dedinho assim como marca-página e foi lá para a última página do livrinho. E quem já leu histórias em quadrinhos de super-heróis sabe o que está na última página, não sabe? O herói vence. Agora que ele leu a última página, ele voltou a leitura para onde ele tinha parado. E toda vez que o vilão dava uma gargalhada de triunfo, ele apontava o dedinho e falava, se você soubesse o que eu sei. E o vilão prendeu de novo o herói e jogou a chave fora e falou, você está perdido, herói. Ele falou, não está não, se você soubesse o que eu sei. Irmãos, através das profecias, Deus nos deu o privilégio de ler a última página da história desse mundo. Eu respeito muito a sua dor e seja qual for o problema que você está passando. Mas acredita em mim. Eu tenho um doutorado em problemas também. Não que eu fiz numa universidade, mas que eu vivi. A história não acabou. Você não vai entender a história toda lendo só 2 páginas de um livro de 500 páginas. Você tem que ler o livro todo. A história não acabou. Daniel, lendo aquela inscrição com os próprios olhos dele, perguntava, Senhor, por quê? Mas Deus falava, calma, Daniel, a história não acabou. Hoje, Nabucodonosor não é nada. Nem a Babilônia, eu mostrei para vocês. Mas o que Daniel profetizou está lá no NASP, como um testemunho de que isso é verdadeiro. E a última página da história
tem o relato da nossa vitória. Então, se você está desanimado, o inimigo está tentando fazer você desistir, dê uma risada e, em nome de Jesus, diga para ele: se você soubesse o que eu sei. Que Deus abençoe vocês. Amém?